Imagine aqui o seguinte cenário: Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann aparecendo na mídia e dizendo o seguinte: nós nos sentimos traídos pelo Lula e pelo PT e agora vamos invadir Brasília. Você consegue imaginar um negócio desse, cara? Imagina aqui o Nicolas Ferreira, o Eduardo Bolsonaro fazendo a mesma coisa. O Jair Bolsonaro nos enganou e agora nós vamos pra cima dele. Você entendeu aqui a gravidade do negócio? Você consegue imaginar essa situação aqui? Seria o caos total no Brasil, cara. Você iria ver aquele negócio e não acreditar no que você tá vendo. Então sente essa vibe aí, ó. E é exatamente isso que tá acontecendo agora na Rússia. Esse nível de doideira, esse nível de loucura que eu vou contar pra você, e tudo uma questão assim de 24, 48 horas, tudo muito rápido. Os acontecimentos das últimas 48 horas envolvem Vladimir Putin, presidente da Rússia, Prigozhin, que é chefe do grupo Wagner, o grupo de mercenários que estava lutando ao lado da Rússia na treta lá com a Ucrânia, e o Shoigu, o ministro da defesa russa. Mas os dois personagens principais não tem como deixar de ser o Prigozhin e o Vladimir Putin. Vladimir Putin todo mundo sabe quem é. Agora, quem é o Prigozhin? Ele é de São Petersburgo, a cidade natal do Putin. Sua primeira condenação criminal foi em 1979, com apenas 18 anos já estava sendo condenado por roubo. 2 anos depois, mais uma condenação, só que agora foi pesado. 13 anos de prisão, mais uma vez por roubo e também por furto. Desses 13 anos ele cumpriu 9 atrás das grades. Quando ele saiu, ele resolveu montar uma rede de barraquinhas de cachorro-quente em São Petersburgo. E ele se deu bem nos negócios. Não sabemos ao certo quais foram as táticas utilizadas, mas fato é que ele se deu bem. Em poucos anos, ao longo da década de 90, que teve a queda da União Soviética, mudança total no modo em que os russos viviam, ele aproveitou toda essa bagunça aí para começar a abrir restaurantes caros pela cidade. E um desses restaurantes abriu as portas para ele ter networking com gente muito poderosa da Rússia. O New Island era um barco que navegava pelo rio Neva, que é um rio que fica em São Petersburgo. E sabe quem que gostava bastante desse restaurante? Aí um cara chamado Vladimir Putin. Caiu nos gostos das graças do Putin tanto esse restaurante que ele chegou a fazer, inclusive, o aniversário dele de 2003 dentro desse restaurante aí do Prigozhin. E quando ele trazia outros líderes das nações aí de outros países para trocar uma ideia com ele e comer, onde é que você acha que eles iam? Aí eu consegui algumas imagens desse restaurante tão amado aí pelo Vladimir Putin. É esse que você tá vendo. Realmente, a gente tem que admitir que a vista, a imagem que você tem ali pelas janelas é maravilhosa. Se a comida é boa, eu não sei. Agora, o que eu posso garantir para você é que o Prigozhin caiu nas graças do Putin e ele acabou fechando, algum tempo depois, um contrato estatal para fornecer comida ao Kremlin. Inclusive foi por esse motivo que ele ganhou o apelido de chefe de Putin. E as outras empresas do Prigozhin também acabaram ganhando contratos estatais para fornecer comida a escolas, ao exército. O Prigozhin sempre viveu atrás ali das cortinas, né? Nunca teve os holofotes em cima dele. Só que isso começou a mudar em 2014. Lembra o que aconteceu em 2014? A primeira treta entre Rússia e Ucrânia? Pois é, foi nessa época aí que começaram a dizer que ele não era simplesmente um empresário comum e que ele tinha uma empresa militar privada que estava combatendo ao lado da Rússia contra os ucranianos. Quando você fala de uma empresa militar privada, você está basicamente dizendo de mercenários. O que é mercenário? São aquelas pessoas que não lutam por uma bandeira de um país, a bandeira americana, a bandeira russa, a bandeira brasileira. Eles lutam por quem paga mais. Basicamente é isso. Durante anos o Prigozhin, ele negou qualquer ligação com o grupo Wagner, que é o nome deste grupo paramilitar ou de mercenários, como você preferir, falou que era mentira tudo isso. Inclusive ele processava as pessoas que diziam que ele era o dono. E depois de anos negando a existência do Wagner, no dia 27 de julho de 2022, ano passado, ele falou: olha, realmente existe este grupo, eu sou o dono desse negócio, e começou a postar nas redes sociais o dia a dia. E o próprio Kremlin confirmou que o grupo Wagner ajudava eles em várias operações. Só que apesar deles se ajudarem, eles nunca tiveram uma boa relação. O grupo Wagner e as forças militares oficiais da Rússia sempre tiveram
treta, até que chegou no momento de escalada em que não teve mais para onde correr, e foi exatamente nessa última sexta-feira. Chefe do grupo Wagner diz que a Tananã da Rússia na Ucrânia é baseada em mentiras e acusa o exército oficial russo de ataque traiçoeiro. Realmente ele jogou tudo no ventilador. Não houve nada fora do comum acontecendo em 24 de fevereiro. Não sei se você se recorda, 24 de fevereiro foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, no ano passado. A gente fez live até em tempo real, falando todas as repercussões sobre isso. O Ministério da Defesa está tentando enganar a sociedade e o presidente Putin. E nos contaram uma história sobre como houve uma agressão louca da Ucrânia, que eles estavam planejando nos atacar com toda a OTAN, e prosseguiu dizendo: a Tananã também foi necessária para enriquecer a elite dominante, que não estava satisfeita com o potencial comercial da região de Donbass, que foi assumida lá em 2014, inclusive ele ajudou a participar desse negócio aí. A tarefa era dividir os bens materiais na Ucrânia. Houve um roubo maciço no Donbass, mas eles queriam mais. É óbvio que o cara falar isso abertamente para a imprensa iria desencadear consequências tenebrosas. Só que ele dobrou a aposta. Prigozhin pediu esse encontro com o ministro da Defesa da Rússia e ameaça avançar para Moscou. E ele começou a avançar. Dezenas de russos aplaudem mercenários do grupo Wagner em frente ao quartel-general de Rostov. Dezenas de residentes da cidade que cantavam Wagner, Wagner, fora do quartel-general que havia sido capturado. O Putin, vendo tudo isso acontecer, teve que fazer um pronunciamento. E ele falou ontem, no sábado, que esse levante militar convocado pelo grupo Wagner é uma punhalada nas costas, e acusou o Prigozhin de trair o país por suas ambições pessoais. Isso daí foi um pronunciamento que o Putin fez na TV, e ele prometeu punir severamente quem traísse as Forças Armadas, e destacou que essa rebelião é uma ameaça mortal para o Estado russo, e clamou pela unidade do país, afirmando que não iria permitir uma guerra civil no território nacional, igual aconteceu há 100 anos atrás, quando dentro da Rússia a gente teve uma guerra civil que foi assim tenebrosa. E o mais curioso é que, alguns instantes após ele ter falado isso, o avião oficial da Rússia lá, em que o Putin faz os deslocamentos, decolou de Moscou e sumiu do radar. Ele partiu de Moscou com destino a São Petersburgo, que é a cidade natal do Putin, igual eu falei agora há pouco, só que ele simplesmente sumiu do radar. E esse voo estava sendo acompanhado por 50 mil pessoas naquele site Flight Radar, que você pode acompanhar todos os voos em tempo real, e logo após o pessoal falou: não, mas o Putin não está dentro desse avião aí, ele está normalmente em Moscou, trabalhando, está super tranquilo. Bom, se é verdade ou não é verdade que ele está em Moscou, a gente não sabe. Enquanto isso, o grupo Wagner continuava sua ofensiva. Você lembra que agora há pouco eu falei de Rostov? Olha aqui, ó. Onde é que fica Rostov? Aqui embaixo, tá? Eles continuaram subindo rumo a Moscou. Aqui eles chegaram em Voronezh. Voronezh, eles foram atacados pelos próprios militares russos. Se eu não me engano, foi um helicóptero que acabou bombardeando eles. Só que mesmo assim, eles acabaram assumindo o controle das instalações militares. E aí continuaram, rumo a Moscou. Olha Moscou, onde é que tá aqui, ó. Olha, cara, os caras foram muito rápidos. Esse negócio é longe pra caramba. E quando eles chegaram mais ou menos nessa bolinha aqui, teve uma mudança em toda a história. E aqui que entra o presidente da Belarus, a antiga Bielorrússia, o Lukashenko. Após essa ofensiva rumo a Moscou que eu acabei de mostrar para você, o grupo Wagner aceitou os termos de um acordo mediado pelo presidente da Belarus, e assim com o Vladimir Putin, o Lukashenko. Isso foi confirmado pelo próprio grupo Wagner e também pelo próprio governo russo. O Kremlin, que tinha aberto uma investigação criminal contra o Prigozhin, falou: não vai continuar essa investigação criminal. Pelos termos negociados, o Prigozhin iria morar a partir de agora na Belarus, a antiga Bielorrússia, sem processo criminal aberto, e os homens que estavam junto com ele também não poderiam ser processados. Além disso, todo o pessoal ali do grupo Wagner que deseja entrar no exército oficial da Rússia, eles podem entrar no exército oficial da Rússia sem medo de punições, sem problema algum. Rússia confirma acordo com o líder do grupo Wagner após o recuo. O presidente belorrusso Lukashenko selou o acordo, e o Putin, segundo o pessoal de Belarus, né, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas o pessoal de Belarus falou: o Putin agradeceu essa negociação que nós fizemos. Olha que reviravolta, olha que loucura. E pra gente encerrar
os últimos acontecimentos, né? 48 horas malucas aí dentro da Rússia. A Rússia encontrou uma van com caixas de dinheiro de Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner. A quantia em dinheiro descoberta em uma aparente busca pelas autoridades russas totalizou 4 bilhões de rublos, o que dá 230 milhões de reais. Você já imaginou encontrar uma van com 230 milha, velho? Bom, o fato é que as coisas dentro da Rússia estão realmente, ó, pressão lá nas alturas. Eu fico imaginando que o pessoal da Ucrânia e os aliados da Ucrânia, olhando tudo isso, falando, cara, agora é a hora. Porque os caras internamente estão tendo problema. Imagina só, né, enfrentar os problemas dentro de casa e também ter que combater com outros caras fora de casa. Olha, a situação não é nem um pouco fácil aí pro Putin e para os seus aliados. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.